A todos. Nós vamos começar mais uma aula de geografia agora e o tema de hoje é o processo de globalização. É um tema de extrema importância, então peguem suas canetas e seus cadernos, acompanhem o conteúdo através do livro 1 e nós vamos anotando aí todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito do conteúdo. Nós vamos começar trabalhando aí com globalização e geopolítica. Vamos estudar aí todo esse processo de globalização, como tem ocorrido e o que isso influencia na nossa vida atualmente. Para começar, nós temos uma imagem aí relativa à globalização, onde nós temos esse bebezinho fofo com várias imagens de marcas que são chamadas marcas globais, que são as famosas transnacionais. Essas marcas, elas são encontradas em qualquer lugar do mundo, e o que eu queria que vocês analisassem é se vocês as conhecem e qual a importância que vocês acham que ela tem para o mundo. A globalização, ela não é um fenômeno novo. É só lembrarmos das grandes navegações que foram realizadas pelos portugueses e espanhóis e veremos que até mesmo a descoberta do Brasil faz parte de um processo de integração global. Só que naquela época não se utilizava esse termo. No entanto, ela já acontecia desde aí porque os colonizadores trouxeram para cá o seu modo de vida. Então, isso daí acabou misturando com a forma de vida que já existia aqui, através dos índios, e formou aí, querendo ou não, uma sociedade globalizada. Nós passamos a ter aqui no Brasil costumes europeus. Então começamos a agregar a cultura de fora à nossa cultura. O termo globalização designa um fenômeno de abertura das economias e das respectivas fronteiras, em resultado ao acentuado crescimento das trocas internacionais de mercadoria, da intensificação dos movimentos de capital e da circulação de pessoas, do conhecimento e da informação propiciados quer pelo desenvolvimento dos transportes e das comunicações, quer pela crescente abertura do comércio internacional. Então, esse termo, ele vai designar o quê? Esse termo globalização. É uma abertura geral, tanto da economia, quanto da questão de troca de informações, de mercadorias e da própria cultura. É uma abertura total do comércio a nível internacional. No final da década de 1980, o termo globalização, ele começa a ser utilizado. Ele foi criado aí em 1980, o nome globalização. No entanto, isso não quer dizer que antes não tivesse a globalização. Tinha, só não tinha esse termo, que passou a ser utilizado a partir da década de 80. Designando não apenas a mundialização da economia, mas também o intercâmbio cultural e a interdependência social e política do nível mundial. Então, nós temos aí uma imagem que mostra bem o que é globalização. O melhor jogador de futebol da Escócia é um japonês e o melhor lutador de sumô do Japão é um mongol. Então, vejam aí o que é globalização. É você ter um jogador na Escócia que seja japonês, não mistura aí uma importação de jogadores e aí também de lutadores de sumô no Japão. A globalização e o processo de integração dos países. A globalização, ela tem algumas características importantes. Então, quais são essas características voltadas para a globalização? É a liberalização da economia, a revolução dos transportes, a revolução nas telecomunicações,
principalmente isso, a popularização da internet, a homogeneização cultural e o processo contraditório economicamente. Por quê? Porque a globalização, ela traz uma economia da seguinte forma: quem é pobre tende a ficar sempre pobre, cada vez mais pobre. Quem é rico tende a ficar cada vez mais rico. Então, esse processo é a contradição econômica. A globalização, apesar de ser uma mistura de economias, não necessariamente vai trazer as economias todas homogêneas, todas iguais. Não. A tendência é realmente separar uma economia da outra, diferenciá-la. Vocês têm aí uma imagem do que seria a homogeneização da cultura. São os famosos coldplays, que são as pessoas que se fantasiam como personagens, e isso daí acontece em qualquer lugar do mundo. Se você encontrar um personagem que você se adeque, que você goste, você passa a se fantasiar desse personagem. Isso pode ser aqui ou pode ser no Japão. A internet, como uma ferramenta da globalização, com suas vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens da internet é que nem sempre o que a gente tem de informação, de fato, é real. Então, nós temos aí uma chargezinha mostrando isso. A pessoa se mostrando aí como um biotipo diferenciado, sendo que, na realidade, é uma pessoa totalmente diferente do que ela diz ser ali no computador. E isso daí, gente, é uma coisa muito comum de acontecer. A internet é um sistema de dimensões gigantescas que abrange todo o mundo e que tem potencialidades surpreendentes. Suporta milhões de documentos, recursos, bases de dados e uma variedade de métodos de comunicação. Se bem aproveitada, é a melhor oportunidade para melhorar a educação e a comunicação nos últimos tempos. Vocês podem dizer isso, né, agora? Agora, vocês tomem cuidado, porque nem tudo que a internet mostra é real. Então, tomem cuidado com a internet. Tem aí um poemazinho chamado Poema do Nascer. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha quando nasce, bota a mão na batatinha. E diz que esse poema é um poema de William Shakespeare. Então, tomem cuidado com os poemas. Ou, melhor, com a internet, para ver se de fato esses poemas estão corretos. Aí tem uma imagem que rodou o mundo, que pergunta se realmente estamos todos ligados. Se essa realidade aí desse senhor que vive na rua, de estar ligado à internet, estar ligado a esse mundo globalizado, de fato acontece. Imaginem, vocês veem pessoas aí que vivem em ruas. Essas pessoas estão ligadas à internet? Não necessariamente nem precisa viver em ruas, mas vocês acham que toda a população de Bom Conselho está ligada à internet? E com a internet surgiu aí um termo conhecido chamado aldeia global. Por causa da internet surgiu esse termo que caracteriza um mundo em que todos os lugares podem ser interligados, se comunicando instantaneamente, independente da distância. Então, por isso, é como se fosse uma aldeia, como se todos no mundo vivessem em uma única aldeia e pudessem se comunicar
de maneira rápida e instantânea. Aí eu pergunto, a aldeia global é real? Todo mundo pode, de fato, se comunicar dessa maneira? Então, nós temos aí uma imagenzinha mostrando a festa da globalização, dizendo que a entrada é permitida para todo mundo. Mas as pessoas que não têm toda essa renda precisam entrar pela entrada de serviço, não vão entrar pela frente da festa. Quando a gente vai estudar o processo de globalização, nós vamos ver que esse processo teve uma série de etapas e que nós estamos numa etapa chamada meio técnico, científico, informacional. Então, a noção desse meio corresponde à evolução dos processos de produção e reprodução do meio geográfico. Para compreender o seu conceito, é necessário entender a evolução das transformações do espaço, que vão desde o meio natural, passando pelo meio técnico, até chegar ao período atual, em que há uma maior inserção das ciências e do meio informacional. Então, nós temos aí uma imagem do que seria essa evolução aí do meio natural, do meio técnico e do meio que seria aí informacional. Seria, inicialmente, nós teríamos uma sociedade que era considerada agrícola, que seria essa sociedade natural. Depois passamos a ter, com a primeira revolução, um meio técnico, onde teremos aí o surgimento das primeiras indústrias. E agora, a partir mais ou menos da década de 70, nós tivemos o que pode ser considerado uma terceira revolução, onde é surgido uma sociedade considerada mais informacional, voltada para informações, voltada para a internet e para o surgimento cada vez mais rápido de novidades, de interação entre o mundo. O meio natural corresponde ao período em que o emprego das técnicas esteve diretamente vinculado à dependência sobre a natureza, da qual o homem fazia uso sem proporcionar grandes transformações no ambiente. Então, era aquela época apenas agrícola. Ele não alterava muito o ambiente, apenas tinha sua produção agrária. Já o meio técnico apresenta a emergência do espaço mecanizado, com a introdução de objetos e sistemas que provocaram a inserção das tecnologias no meio produtivo. Podemos citar como exemplo mais determinante a primeira Revolução Industrial, e a paisagem passa a ser transformada significativamente. Então, nós vamos ter aí o aumento muito grande das cidades e o surgimento das fábricas para ter esse meio técnico. E, por fim, o meio técnico, científico e informacional, que representa, então, a atual etapa em que se encontra o sistema capitalista de produção e transformação do espaço geográfico, estando relacionado, sobretudo, à terceira Revolução Industrial, que não por acaso passou a ser conhecida como Revolução Científica Informacional, cuja impactação manifestou-se de forma mais intensa a partir dos anos de 1970. Nesse momento, ocorreu uma união entre a técnica e a ciência, guiada pelo funcionamento do mercado, que, graças aos avanços tecnológicos, expande-se e consolida o processo de globalização. Então, gente, nós vamos ter agora, a partir da década de 70, não só o surgimento de fábricas, mas nós vamos ter um meio que podemos dizer que é científico e de informação ligado a esse mercado, a essas fábricas. Então, isso daí vai causar um avanço enorme, porque nós vamos ter, por exemplo, o surgimento de produtos
que são fabricados aí no mundo de maneira tão rápida que as fábricas mal conseguem produzir um objeto, já surge um lançamento de um outro objeto melhor que aquele. É o caso, por exemplo, de celulares. Nós vamos ter aí o surgimento de celulares mais modernos e mais novos com frequência muito maior. Então, aquele celular que ontem era o lançamento, hoje já está defasado, porque já existe um outro lançamento. Então, isso daí vai evoluir a cada vez mais. Então, nós vamos terminar por aqui. Eu espero todos vocês na nossa webconferência e até mais.